meus amigos, mais uma vez nós estamos juntos aí com o nosso projeto Compartilhar. Sejam bem-vindos para esse momento. Obrigado pela acolhida aí na casa e na vida, no espaço de vocês. E a gente vai ficar começando agora um capítulo novo aí nessa sequência de estudos aí, de reflexões, na verdade, né? Com o tema agora, com os temas do livro de Efésios. Vamos dar uma olhada para esse livro. Então é assim, ó, não é um estudo bíblico sobre Efésios, tá? O estudo bíblico tem uma metodologia da gente ir versículo por versículo, aprofundando ali, explicando as partes, né, do texto. Não é essa a intenção. É fazermos reflexões em cima do livro de Efésios, temas que são aleatórios, que são soltos dentro do livro. E aí, então, eu preparei uma sequência de reflexões, de tópicos e reflexões para a gente poder ir se aproximando desse texto, né, do livro de Efésios, tá bem? Então essa é a nossa proposta a partir de agora nos nossos momentos do compartilhar. No meio dessa sequência, a gente vai colocando outros temas que estão mais relacionados à atualidade, de repente, né? Vamos ficar com essa liberdade também, tá certo? Então nós começamos com o nosso momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua Palavra que comunica vida para todos nós, que nos traz a possibilidade de encontrarmos significado e sentido para a nossa caminhada terrena. Ajuda-nos a olhar para a Tua Palavra hoje, especialmente no livro de Efésios, e encontrarmos ali as orientações que são importantes para o nosso caminhar. Que a nossa vida esteja sempre guiada e orientada por essa Palavra clara e pura que temos ao nosso alcance. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, pessoal, como é um momento introdutório, né, que a gente está fazendo aí, se aproximando do livro de Efésios, eu vou tomar a liberdade de trazer algumas informações gerais assim, sobre o fundo histórico, né, desse livro aí, e mais ou menos da localização, e, enfim, dos aspectos assim, mais geográficos, inclusive, né, dessa parte do livro, para a gente se inteirar com quem a gente está refletindo, né, com quem a gente está olhando agora a palavra de Deus, certo? Aqui nesse primeiro slide a gente tem aí a localização, né, onde aqui está localizado, né, a cidade de Éfeso. Ela está dentro desse mapa, né, da Turquia, faz parte da atual Turquia, né, a cidade de Éfeso. E está aí dentro desse contexto, então, para a gente mais ou menos ter ideia de onde que a gente está, né, lá perto do Iraque, né, o Líbano, né, Israel, Jordânia, aquela parte toda que tem lá. E aí tem o estado da Turquia e Éfeso fica aí dentro desse contexto também, a gente vai olhar depois, tá bem? Só para a gente ter uma ideia de onde que a gente está, com quem que a gente está falando, né? Lá em cima a gente já vê lá a Ucrânia, né? Que hoje está sendo bem visível aí, né? Com tantos assuntos relativos aí à cidade, né? Ao país, né? Então estamos por perto lá desse povo da guerra também. Nessa cidade tem algumas coisas, né, que são interessantes. Por exemplo, o túmulo do João, do apóstolo João, está nessa cidade. Está aí, né, essa é a imagem que a gente tem na internet, né, do túmulo de João. O evangelista que escreveu aí o evangelho, depois as 3 cartas e depois mais o Apocalipse. Então esse túmulo do João está aí na cidade de Éfeso ainda hoje. Nesse tempo, nessa cidade, tinha uma característica que eles teriam uma divindade muito famosa, que era a Diana, e o templo de Diana é um lugar histórico, era um lugar histórico importantíssimo, a referência da história antiga, né? Hoje tem ruínas desse lugar, mas lá havia o maior templo da cidade, era para Diana, e o apóstolo Paulo vai lá nessa cidade onde tem esse culto a deusa Diana e vai anunciar a presença de Deus, né? E vai mostrar para aquele povo que nós temos um Deus verdadeiro e falamos sobre ele também. Não se intimida diante dessa força, né, do templo de Diana e vai lá e apresenta o Deus verdadeiro. Os tempos atuais, aqui a Turquia, mais nos tempos atuais, né? Ali, ó, grandes navios, grandes embarcações. Hoje é uma cidade turística, né, de altos investimentos, lugar muito bonito, muitas pessoas viajam, fazem os cruzeiros marítimos por lá. E é uma cidade muito forte aí no turismo, né? Tem uma importância muito grande no cenário turístico, tá? Isso aí é a Turquia. Aí a antiguidade, né? O templo de Diana, hoje são essas ruínas que tem lá, né?
era marcada então por esse grande culto à deusa Diana, né? Era uma referência assim meio que importante em todo o contexto, né? De toda a região. O maior templo que tinha era esse aí. Hoje em dia a Turquia é marcada por esse tipo de construção. Na atualidade hoje é algo, né, ultramoderno, uma cidade super desenvolvida, um país super desenvolvido, né? Então é um país muito bonito, é um país super desenvolvido e tem muitas belezas naturais para a gente ver, muito progresso, muito desenvolvimento, muita riqueza, né, do povo turco lá também. E Éfeso está dentro desse contexto. É para esse povo que Paulo vai escrever então a carta dele, né? Aí o Paulo, né, o apóstolo das imagens que nós temos aí, falando para uma igreja, né, na cidade de Éfeso, que ele considera uma igreja singular, né? Essa é uma igreja diferente, é um povo diferente, um povo muito culto, um povo muito estudado, um povo muito religioso também. E o Paulo vai chegar lá então com essa carta, depois de ele ter visitado a cidade, ele ter fundado a comunidade, ele vai então escrever, e aí a gente vai começar a entrar já nos assuntos que ele aborda. Ele foi pastor por 3 anos dentro dessa comunidade. Agora ele está preso e ele escreve para aquela comunidade qual ele foi pastor. Ele sabe de dificuldades que eles têm, de dúvidas que eles têm, e ele escreve para eles, e o assunto então está dentro da carta aí que a gente vai analisar. O assunto dele, dentro da carta, sim, podemos dizer, o assunto geral da carta é a igreja e a vida cristã. Paulo se preocupa muito, né, nesse sentido, de que a igreja seja marcada por pessoas que vivem a sua fé, né, que a igreja não seja apenas uma referência de um templo onde acontecem celebrações. Não é isso que é para ser igreja. A igreja é para ser gente andando na cidade, gente conversando, gente vivendo na família, gente se relacionando com a comunidade, se relacionando com política, com estudo, com educação, com todas as coisas e levando nesses meios a identidade religiosa e assumindo a sua fé. Isso é ser igreja atuante, né? E Paulo faz dessa carta um documento chamando as pessoas a essa consciência. Então, a gente vai ver agora alguns destaques aí. Primeiro, a estrutura da carta. Vamos dar uma passada geral dela assim bem rápido, para a gente entender quais são os assuntos que são abordados ali. Então, nós temos aí o capítulo 1 até o capítulo 3. O Paulo vai falar sobre como os cristãos são um povo por causa da morte de Cristo e também como o Espírito Santo lhes dá o poder de viver sempre unidos uns com os outros, né? Então a ideia dessa unidade em Cristo e dessa vida regida pelo poder do Espírito Santo, né? Esse está dentro do capítulo 1 até o capítulo 3. Depois do capítulo 4 até o 6, Paulo fala da nova vida que os cristãos têm por estarem unidos com Cristo. Ele fala também de como esta vida se manifesta no relacionamento com eles, no relacionamento que eles têm uns com os outros. Então, da relação com Cristo e das relações pessoais e interpessoais, como que a gente transfere para as nossas relações interpessoais aquilo que a gente aprende da nossa relação com Cristo. Isso é um resumão, assim, né? Ele tem algumas figuras que são bem importantes, assim, figuras de linguagem que Paulo usa nesse texto aí. Uma delas ele fala de um corpo, depois ele fala de um edifício, depois ele fala de uma relação de casal, e ele traz essas imagens agora para dentro da compreensão bíblica, né? O corpo de Cristo, né? E ele diz que a igreja é como um corpo, e Cristo é a cabeça da igreja. Então o corpo todo precisa ser regido pela mensagem da cabeça, de Cristo, que é o centro, que é o cérebro da igreja, né? Então toda a igreja precisa se orbitar, né, na cabeça, que é Cristo. Também fala de um edifício e diz que Cristo é a pedra fundamental. Então, por um lado, né, a ideia de que Cristo está lá em cima, na cabeça, no comando de tudo, e a outra ideia de que Cristo está lá embaixo, no fundamento de tudo. Então, de cima a baixo, a igreja é regida pela presença de Cristo. E no relacionamento, agora, ele fala sobre o casal, né, na qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Ele faz essa alegoria também, né? Faz essa comparação para a gente poder entender um pouco como se dá a relação. Bem interessante a gente poder entender essas figuras de linguagem, né? Então, seguimos aí. Vamos agora aos tópicos, tá? O primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre a oração. Como que esse assunto é tratado dentro da carta de Paulo, né? Ele começa falando muito sobre a oração e ele coloca a oração num lugar muito importante dentro da vida dos cristãos como algo sem a qual a gente não pode imaginar a vida cristã.
Então a ideia de que a vida cristã seja marcada pela oração. Então, capítulo 3, versículo 20, nós encontramos esse texto, né? E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Aí está a oração. Pedir e pensar. Pedir para Deus e pensar em Deus. E Paulo diz assim, né? Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente é capaz de pedir. Muito mais do que é capaz de pensar. Então nós podemos realmente levar tudo o que nós pensamos, todos os nossos pedidos podemos levar a Deus, sem preocupação de que vamos estar dando serviço demais para Deus lá, ou de que Deus não vai ser capaz de entender, ou não vai ter disposição para atender aquilo que nós estamos colocando. Não, Paulo diz, podem pedir, podem colocar tudo diante de Deus, porque Ele é capaz de muito mais do que vocês. Vocês não são capazes de pedir tudo quanto Ele é capaz de fazer. Então que legal a gente poder pensar isso, né? Nós temos um Deus assim, disponível nesta dimensão, né, de grandeza, de poder, que se oferece para nos ouvir e para receber as nossas orações. Então, vamos lá, né? A ideia é colocar a oração num ponto bem importante da nossa vida e termos, assim, tempo, né, para a gente poder refletir sobre isso. Vamos ver sobre a oração na família, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso lá, né? Paulo também aborda um pouco essa questão de família aí, né? E aí vem alguns questionamentos que eu quero te convidar a pensar, né? Primeiro, quando um casal ora a Deus para os seus filhos, ele está dando testemunho de que confia. Confia em Deus e confia a sua família a Deus. Então é bem importante que os filhos saibam, né, de que nós oramos por eles e que a família está ali unida na oração. E a pergunta que eu faço para ti, assim, para tu pensar agora comigo aí, você fala para os filhos de vocês que você confia em Deus e que você ora? Você costuma ter esse assunto com eles também? Eles sabem que você está orando por eles? Quando seus filhos estão em dificuldade, você convida eles para orar com você? Olha que pauta importante para a gente refletir aí, né? A gente colocar isso na prática da gente, é isso que Paulo quer que a gente faça, né? Ele estimula a gente a trazer isso para a vida agora, né? Não é só dizer, a oração é legal, é bacana, tá lá, todo mundo tem que fazer, amém. Não, a ideia é onde é que a gente coloca a oração. E se a gente pensa na família, a família sabe disso, a gente publica isso dentro da família, a gente conta que a gente ora por eles, né? A gente diz, ó, hoje eu orei pelo teu trabalho, eu orei pela tua prova, eu olhei pelo teu teste, eu olhei pelo teu emprego, orei pela tua namorada, pelo teu namorado, estou orando para que tudo dê certo, orei pela tua saúde. Você faz isso com seus filhos? Eles têm essa referência? Então tem um ponto bem importante para você pensar e quem sabe alinhar um pouco aí, né, a tua expectativa, a tua prática de vida nesse sentido. Quando os pais oram com confiança a Deus, eles entregam seus problemas ao Senhor em oração. Eles demonstram confiança no seu cuidado. Os filhos veem isso, eles percebem que os pais têm essa confiança, né? E aí, você demonstra isso para os seus filhos? Você conta para os seus filhos que você ora pelos seus problemas, pelas suas dificuldades? A sua família tem o hábito de orar também junto? Quando aparece um problema familiar ou um problema de uma pessoa da família lá, a família toda fica sabendo, ó, vamos orar junto, todo mundo aí faz a sua oração agora, quem sabe a gente não tenha tempo de se reunir, mas aí cada um na sua oração lembra, olha, nós temos aí na nossa família esse assunto, aquela doença, aquele problema, aquele desafio, aquela alegria para agradecer. Vamos lá, vamos pedir, vamos fazer isso junto, vamos publicar isso, quem sabe botar um bilhetinho na porta da geladeira, hoje podemos orar por isso, por aquilo, hoje precisamos orar por aquilo outro. A gente publica isso, né? Esse é um assunto recorrente dentro da família. Então, uma boa pauta, né, para a gente pensar. E as respostas de Deus precisam ser reveladas, precisam ser apresentadas. A gente também precisa contar para a família que a gente ganhou aquilo que pediu, que a gente agradeceu aquilo e Deus deu mais para nós ainda do que a gente tinha pedido. Então essa é a ideia de publicar, de dar o crédito a Deus. Foi Deus quem deu, então tá, vou contar. A gente conseguiu esse benefício, aquela bênção, hoje deu certo. Papai conseguiu um emprego, tá faceiro, papai foi o funcionário do mês, papai teve aumento de salário, papai hoje teve um problema lá no trabalho e estava difícil, mas Deus ajudou que tudo se resolveu. Mamãe também está feliz porque tá, né, tá dando certo o trabalho. E os filhinhos lá sabem disso, né? Ou se eles só veem a gente funcionando dentro de casa, né, para cima e para baixo, e às vezes brabo, às vezes triste, às vezes alegre, sei lá o que, nem sabe de onde é que vem.
Será que a gente mistura Deus na vida da gente? Então, quando vem coisa boa, você pode contar para sua família e dizer que foi Deus quem deu. Quando vem coisa difícil, você pode contar para sua família que está confiando em Deus mesmo diante das dificuldades. As respostas de Deus fortalecem a nossa fé. Compartilhando, a gente pode contribuir para que os outros também sejam fortalecidos. Eu fico mais forte quando eu tenho certeza que Deus me abençoou, e meus filhos poderão ser fortalecidos quando eles veem, olha, o pai falou, né, que recebeu essa benção, que legal, que bacana, o pai está dando esse crédito a Deus, ele está sabendo que é Deus que abençoa, a mãe também. Então, eles também ficam fortalecidos. Amanhã depois, quando eles tiverem alguma situação semelhante, eles já vão saber o que vão fazer. E é isso que a gente precisa fazer, né? Mais ou menos dessas coisas que Paulo está falando lá naquela carta, né? Interessante a gente pensar sobre a questão da educação dos filhos, né? Educar os filhos e contribuir para o seu desenvolvimento é uma tarefa que requer sabedoria, orientação divina, persistência, determinação, paciência, firmeza e amor. E tudo isso está nas mãos de Deus, pronto para ser entregue. Isso pode ser acessado pela oração. Então, na oração, a gente pode pedir essas coisas aí, né? É o que a gente precisa para a vida dar certo. É o que a gente precisa para a vida ser mais segura, mais tranquila, para as coisas funcionar melhor. E isso está aí na mão de Deus. Ele tá querendo entregar esse tipo de coisa, mas a gente tem que pedir. Às vezes a gente não tem porque não pede. Ele disse isso, né? Vocês não têm porque vocês não pedem. Às vezes também vocês não têm porque vocês pedem mal as coisas. Então tenta pensar, tenta organizar, tenta fazer, né, desse exercício da oração uma coisa de reflexão, uma coisa pensada, uma coisa organizada. E aí poder levar lá diante de Deus isso, né, como família. Essa ideia de orar em família, compartilhar a oração da família é muito forte, muito importante, né? E hoje a gente para por aqui. Na próxima semana a gente retoma, então, o próximo tópico aí do livro de Efésios, tá bem? Ficamos aí com a nossa oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, é alegria estar com vocês sempre de novo, né? Que Deus abençoe a todos, que Deus permita que todos possam sentir-se protegidos, abençoados, e vamos lá, né? Vamos investir aí na oração como um meio de fortalecimento, né, da certeza de que Deus está conosco sim, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, sempre Deus está do nosso lado, certo? Então, bora lá, feliz dia para vocês, feliz noite, um bom descanso, a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.